Olá, minha querida amiga, meu querido amigo, nos encontramos mais uma vez. Estamos prontos para continuarmos a nossa jornada em busca de resposta a essa questão tão difícil: o que acontece quando morremos, o que acontece com as pessoas quando morrem. Obrigado porque você está aí todos os dias comigo, colaborando com o nosso esforço, compartilhando esse vídeo com seus amigos. Continue assim, porque assim nós iremos alcançar mais pessoas para o reino de Deus. Acredite, porque é a palavra que vai. Nós estamos aqui falando da palavra, e a palavra tem poder, ela não volta vazia, ela tem um poder extraordinário. Se ainda você não é inscrito no nosso canal, se junte à nossa grande família do Lição Fácil. Se você se inscreve, você nos fortalece, nos abençoa aqui. Então, por favor, lhe peço que nos ajude nesse propósito, tá bom? Acione ali o sininho para que você fique por dentro das nossas atualizações. Se você gostou do nosso conteúdo, no final, não se esqueça de deixar o seu gostei ou o seu não gostei, porque isso também é importante. Se você escrever aqui no chat as suas próprias impressões do assunto, eu tenho o prazer de ler todas as mensagens, tá bom? Isso também nos ajuda a fortalecer o nosso canal. Vamos ao estudo de hoje, descansando com os antepassados. Você vai perceber que a morte é o destino de todo ser vivo, é o destino também dos animais, como nós vimos lá em Eclesiastes capítulo 3. Todos nós vamos para o mesmo local, né? Voltamos ao pó. E nós vamos ver, a partir de agora, a noção do descanso, como que a Bíblia fala sobre os que morreram no passado, no Antigo Testamento, e como que ele usa a palavra descansar ou ser reunido ao seu povo, descansar junto com o seu povo. Vamos ver, por exemplo, em Gênesis 25, versículo 8, que nos diz: Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. A Bíblia fala sobre o patriarca Abraão e o pai da fé, como em ditosa velhice ele expira e morre e é reunido ao seu povo. Olha que coisa interessante, né? Falando aí também sobre Davi, no capítulo 7 de 2 Samuel, nos dito, versículo 12, quando os teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Daí você percebe que tanto Abraão como Davi, homens bons, homens que têm um bom testemunho das Escrituras, foram recolhidos, no caso de Abraão, ao seu povo, e no caso de Davi, descansou com o seu povo, né? Ambos tiveram o mesmo destino. Inclusive, em 1 Reis 2, verso 10, nos é dito assim, escute. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Bom, nós estamos falando aqui de dois personagens que nós temos certeza que receberam a sua salvação. Mas e o que dizer de Acabe, por exemplo, que foi um péssimo rei, que levou o povo de Israel inteiro virar as costas para Deus? Certamente nós temos aí o testemunho de que esse homem foi rejeitado pelo céu. Quando ele morre, veja que essa é a mesma descrição que se fez de Abraão, de Davi, se faz de Acabe. Capítulo 22 de 1 Reis, versículo 40, que diz assim, assim descansou Acabe com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou no seu lugar. Não há dúvidas, né, meu amigo, minha amiga, não há dúvidas, que todos, tanto ímpios como crentes, salvos e perdidos, têm o mesmo destino ao morrerem aqui nessa terra. Todos descansam. Todos são recolhidos ao seu povo. Todos, independentemente. Isso nos traz aí pelo menos 3 aspectos significativos que devemos colocar em mente. Primeiro, é que mais cedo ou mais tarde, nós também iremos descansar das nossas lutas e das nossas fadigas. Como diz certo alguém, viva cada dia como se fosse o último, porque qualquer dia desses vai ser mesmo. Se Jesus não voltar, certamente passaremos pela mesma situação e seremos recolhidos por Deus para o sono da morte. Isso é um fato.
Bom, um outro aspecto é a convicção de não sermos os únicos ou os primeiros a passar por essa situação, porque os nossos antepassados nos antecederam. Nós não somos os únicos, não somos os primeiros e nem os últimos, porque todos os que vieram antes de nós passaram pelo mesmo processo e também haveremos de passar se Jesus não voltar. E o terceiro e último é que, ao sermos sepultados perto dos nossos antepassados, não estamos sozinhos, mesmo depois da morte. Isso não parece não ser significativo para uma cultura individualista como a nossa, mas no tempo antigo era importante. Então, se a pessoa morre em um outro país e a sua família está enterrada no país de origem, esse indivíduo tem que ser levado até o seu país de origem e ali ser enterrado junto com os seus, né? Para que isso acontecesse, né? Por exemplo, Abraão morreu lá no Egito ele morreu. Desculpa, Jacó morreu lá no Egito. Jacó morreu lá no Egito e ele foi transportado para Canaã para ser sepultado junto com os seus antepassados, para demonstrar que estiveram juntos em vida e também na morte, que não estão sozinhos. Apesar de que, mesmo juntos, mesmo lado a lado, eles estão inconscientes e não se comunicam. Meus amigos queridos, um dia haverá um momento glorioso quando Cristo retornar a essa terra e nos chamará novamente à existência. Diz a Bíblia aí que Jesus enviará todos os seus anjos com grande clangor de trombetas que reunirão todos os seus eleitos de uma extremidade da terra a outra, de uma extremidade da terra a outra. 1 Tessalonicenses 4, verso 16 diz assim, escute bem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Esse vai ser o nosso destino. O Senhor Jesus vai clamar, o Senhor Jesus dará novamente a ordem. Não importa quanto tempo passaremos na sepultura, se foi 1000 anos, 10.000 anos, se foi um dia, se foi 2 meses, o Senhor nos devolverá a vida novamente e nos levará para a recompensa eterna. Isso é maravilhoso. Deus não se esquece daquele que viveu nessa terra, lembrando-se dele, acredite nisso. Por isso que nós precisamos compreender o que acontece na morte, para que quando isso acontecer, não cheguemos ao desespero. Paulo fala isso, aqui no capítulo 4 de Tessalonicenses, versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. Percebeu aqui, querido amigo, querida amiga? Não seja ignorante com respeito aos que dormem, ou seja, não ignore o que acontece com eles, para que vocês não cheguem a ponto de entristecer como aqueles que não têm esperança. Quando nós sabemos o que acontece na morte, percebemos que aquilo lá é dolorido? A gente chora, a gente sofre, tudo isso acontece. Porém, não é um adeus, é somente um até logo, não é uma separação eterna, logo, logo seremos reunidos e reencontraremos as pessoas que nós amamos, que nos foi tirado pela morte. Essa é a esperança que a Bíblia nos dá. Ela nos traz a esperança da ressurreição. Acreditamos na ressurreição, não na imortalidade da alma. Nós não acreditamos que um indivíduo, quando morre, vai direto para o céu. Assim como foi recolhido Abraão e junto com o seu povo, Davi descansou com os seus, assim como todos têm o mesmo destino, tanto homens bons como homens maus, assim como os reis bons como Abraão, como Davi, foi recolhido aos seus e descansou junto com os seus, também a mesma linguagem é usada para Acabe, por exemplo, que era um rei mau, que se perdeu, também tem a mesma linguagem. Nós acreditamos, queridos, na ressurreição final do corpo, quando nós haveremos de receber a vida eterna, quando Jesus Cristo voltar a esse mundo. Quando nós percebemos essa concepção e recebemos essa compreensão, menos doloroso se torna essa experiência para nós, quando nós presenciamos a morte de alguém que nós amamos tanto. Menos doloroso. Não que seja que não vai ter dor
Não sou aqui um alienado. Nós sofremos. Quem é que não sofre diante da morte? Todos nós sofremos. Mas será menos doloroso ao acreditar que a morte não é uma separação eterna e que ela será destruída e vencida pela palavra de Deus quando nos chamará novamente à vida. Que Deus abençoe você e console seu coração com essas palavras, com essa verdade. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque não precisamos chegar ao desespero, porque a Tua palavra nos revela o que acontece na morte. Sabemos que é um sono somente, do qual seremos despertados por ocasião da volta de Cristo, se caso o Senhor não voltar e se caso morrermos antes da sua volta. Nos ajude a pegar a esperança que tem nessa promessa. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã terminaremos aqui a nossa semana. Eu fico esperando você ansiosamente. Aproveite bem aí o seu dia com seus amigos e familiares.